Estamos aqui novamente, né? Eu com o meu canal, Márcia Heloísa Conte Sua História, para mais uma live. Eu quero agradecer as pessoas que têm se inscrito no nosso canal, as pessoas que têm colocado like e que têm divulgado e compartilhado com os seus amigos. Então, agradeço muito a todas essas pessoas. É um prazer poder trazer um conteúdo de tanta qualidade quanto esse que nós temos a oportunidade de partilhar. Hoje a nossa entrevistada para o nosso bate-papo é a professora Rosimeire Santos. Ela é geógrafa, pedagoga, ela tem pós-graduação em psicopedagogia, meio ambiente e justiça restaurativa. Atualmente ela é coordenadora de creche municipal em Cubatão e eu vou chamá-la agora para entrar ao vivo com a gente. Vamos ver lá, Rose. A Rose entrou. Vamos lá chamá-la novamente. A Rose já foi convidada. Tá? Rose. Oi! Oh, que maravilha! Ai, Márcia, que lindo te ver. Que delícia, viu? Muito obrigada por você aceitar participar da live. Você é uma pessoa maravilhosa e o mundo precisa conhecer você. Então, o nosso público Olha só quem fala. vai poder ter você para sempre registrado na nossa live. Rose, a live, a live voa, são 55 minutos. Então, quando eu fizer assim, é porque já está começando a contar o tempinho para fechar, tá? Você está bem? Bom, vamos lá, né? Tá bem? Que bom. Estou, né? Apreensiva. É normal, eu também. Ai, gente, essa Márcia é demais. Nossas aventuras, né? Mais uma aventura nossa. Mais uma aventura. Rose, Mas aproveita vamos lá. quem te conhece. Quem não te conhece, quem é a Rose? Bom, eu sou Rose, amiga da minha linda Márcia há muitos anos, né? Sou professora, coordenadora, sou mãe, né? Duas crianças de 29 e 30. Serão sempre crianças. E sou uma pessoa que está sempre buscando o aprender, né? O me conhecer. Que é a sua E grande faço marca. o que gosto. Isso mesmo. Rose, você atualmente é coordenadora de creche em Cubatão. Como é que é esse trabalho? Olha, antes deixa eu conversar com vocês o que me levou a este trabalho. Certo. Porque não foi nada assim planejado. Vai acontecendo, né? Minha vida sempre foi assim, acontecendo. Uhum. E como professora de geografia por muito tempo, aliás, vou deixar aqui contar para vocês. Fui professora por quê? Porque esta pessoa que vocês estão vendo influenciou. Um dia, no quarto da Márcia, a gente conversando, eu trabalhava no correio e não estava tão feliz. Ela falou, o que você gosta? Eu gosto de viajar, olha só, minha pretensão, viajar, viajar. Ah, mas qual disciplina? Eu não esqueço, eu gosto da geografia, porque a geografia mostra o mundo, mostra tudo do que eu quero, eu sempre gostei, né, de turismo, tudo isso. Ah, então você vai fazer geografia. Eu falei, eu vou fazer. Fui. E aqui estou até hoje. E foi muito bom. E como professora de geografia por muito tempo, eu tive experiências maravilhosas, outras, né, um tanto difíceis, como sempre. Uhum. Mas
chega um momento em que o sistema acaba aglutinando a gente, né? Acaba Sim. exigindo e nos dando retorno. Isso me deixou assim muito. Eu estava triste naquele momento, porque eu queria mais. Eu amo sala de aula, eu amo estar com meus alunos, eu amo fazer descobertas, o dinamismo, né? Sim. Como todo professor. Mas o sistema foi assim, sendo aos poucos modificado e deixou com que o professor de geografia fosse aos poucos perdendo o gosto, a aula em si, porque o número de aulas foi diminuindo, diminuindo. Então, para fazer uma carga, o básico, teria que estar em 10 salas de aula, 11 e assim por diante, porque era É duas aulas. esmagador, né? Esmaga, né? Esmaga, 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 certo? Então, é muito difícil. Aí eu estava assim, o que eu faço? Eu vou continuar, claro, mas eu sempre fiz concursos porque eu gosto, sabe, gente, de estudar e de fazer, de testar, são testes. Sim. E dentre esses testes, né, eu sempre passo. E nesses testes, há muito tempo estava esse concurso e fui chamada. Olha, tomar decisões, fazer escolhas de profissão. Aliás, em tudo na vida é muito difícil. Mas Sim. eu consegui, falei, conversando com um, com outro, o que eu faço? Eu estou dentro da sala de aula, eu estou bem. Eu não Uhum. estou bem no sistema. E o sistema também parece que não estava bem comigo. O que eu fiz? Vou, né, para essa experiência. É dentro da educação, então eu estou dentro, continuo Uhum. dentro, ok. E fui para Cubatão e acabei dentro de uma creche. Certo. Eu não imaginava, tá? Porque professora de Fundamental 2, de ensino médio, de EJA, é uma Sim. dinâmica completamente diferente. Então, quando eu chego na creche, é tudo inho. É umas coisas assim, sabe? Você começa a ver aqueles pititicos, coisas maravilhosas, e você começa a fazer um paralelo onde você estava, porque eu fiz o caminho inverso, né? Porque geralmente as pessoas saem do educação infantil, não, eu saí do outro para a educação infantil. Sim. E na educação infantil eu fui descobrir, tá? Um trabalho muito bacana, muito diferente, e que hoje eu reconheço que todos nós devíamos passar primeiro pela educação infantil. Que frase maravilhosa. Realmente, ali é a base de tudo. É a base de tudo. Sabe o que é você trabalhar sem. Porque na escola, no fundamental, nós colocamos carteiras, carteiras, carteiras. Então, Sim. aquela carteira, o aluno atrás da carteira, você à frente, aquela coisa que distancia, né? Sim. E quando você, em sala de aula, aquelas crianças livres, livres, né? Porque também não é fácil para o professor Sim. de educação infantil, mas é um trabalho maravilhoso. Eu reconheço assim, e tiro o chapéu para, aliás, para todos, né, da educação, e agora em específico para a educação infantil, porque você recebe as crianças vêm assim, elas se entregam realmente assim, onde ocorre o cuidar e o educar. Porque Uhum. não dá para você separar. As pessoas às vezes falam separado. Não, não é, não tem como você separar. Acontece Sim. sempre. E no Fundamental 2 também acontece. Então nós temos que ter o quê? Uma visão deste educar, deste aprender, né? E está sendo assim interessante. Estou aprendendo, porque eu nunca sei tudo. Estou sempre em aprendizado. E isso te trouxe mais vitalidade, né? Te deixou te deu uma nova vida trabalhar com as crianças. Sim, deu porque eu começo a trabalhar com crianças, né, com os professores,
Professores, alguns iniciantes, outro com uma experiência assim maravilhosa, mas eu também levo a minha experiência. Sim. E acontece uma troca em cima Uhum. disso, porque eu gosto, sempre gostei de trabalhar com o lado afetivo, porque se eu não trabalho essa afetividade, não crio este vínculo, não adianta o meu saber fica algo estanque, né? Como eu não posso me colocar como o saber de tudo, nós estamos trocando experiências. E as crianças ensinam muito, desde os pequiticos, né, até os maiores. Tá? E é assim. E você tem muito vínculo com os pais? Você tem contato só com os professores ou você também tem vínculo com os pais? Não, com os pais também, porque em creche não existe, em Cubatão não existe orientadora. Ah, A coordenadora é aquela que faz esse trabalho também. ela Então faz eu tudo, dialogo, a treinadora faz eu tudo. faço tudo, isso. Então, eu dialogo com os pais. E é um trabalho muito bom, porque você acaba conhecendo a sua comunidade, entrando até de uma maneira respeitosa, como neste momento, né, na vida das famílias, que é muito, muito importante. Você trabalha com a escuta, porque muitos pais precisam não de conselho, porque através da escuta eles acabam percebendo o que deve ser modificado, o que eles devem fazer com suas crianças. Então, dentro das experiências o qual já vivi em sala de aula, me leva a concluir que trabalhar com família é um dos caminhos assim interessantíssimos e importante para lidar com essa criança, tá? Em todos, né, em todos os sentidos. Quando você fala da escuta, geralmente a gente fala para as pessoas, né? A gente não escuta as pessoas, né? E os pais nas escolas geralmente só vão para serem espinafrados, para Pois escutar é, informações. E quando é que a gente escuta os pais, né? isso, escutar os pais é um caminho que leva, né, a descobertas maravilhosas. Porque você entende aquela criança, você entende o que está acontecendo com a criança, o emocional, o que é muito importante. Não adianta trabalhar o cognitivo com a criança se ela não trabalha o emocional. Por isso que uma das disciplinas, né, eu penso que na escola deveria ser essa, trabalhar o emocional das crianças. Porque nós trabalhamos este emocional, mais tarde essa criança vai dar um retorno porque ela vai ter uma segurança em si. E quando nós chegamos lá na adolescência, né, nós exigimos que as crianças, que os nossos adolescentes tenham segurança. Mas espera aí, ele não foi trabalhado. Sim. Como ele vai responder, né? Então é um Pelo trabalho contrário, de né? Ele formiguinha foi mesmo. abafado, né? Ele é abafado tantos anos depois a gente quer que eles abram a boca, né? Na última É live, abafado. a Rita falou isso também, mesmo que você. Interessante, né? Acho que vocês nem se conhecem e falaram a mesma coisa. Quer Então, dizer, esse vínculo afetivo, ele é fundamental para a aprendizagem, né? é, A gente é demora para fundamental. perceber, mas quando a gente percebe, a chavinha que gira está bem ali, né? Tá bem ali mesmo, Márcia. E é muito bom. Eu falo assim da escuta, aí eu entro na questão até da justiça restaurativa, Hum, né? O qual eu estudo, estou faz pouco tempo certo. e sou apaixonada, E como você porque entende o que é a justiça restaurativa e como é que você chegou a ela? bom, a justiça restaurativa eu cheguei a ela através da Débora Marreiro, uma Hum, professora aqui de Santos, né, coordenadora, que trabalha com esse tema já há algum tempo e dá cursos. Eu uhum. sempre estava assim com vontade de participar e o ano passado eu comecei a fazer esse estudo e muito bom, porque a justiça, um dos objetivos, começou com a Caipranes, acho que é essa pronúncia, nos Estados Unidos, tá? Que trabalhava também com a justiça
distributiva, a justiça diferente, sabe aquela do fórum, onde vai reagir com pequenos conflitos e assim Sim. por diante. E isso foi levado até para a cultura da paz, né? Na cultura da paz, e chegou à justiça restaurativa, que é você dialogar com o outro, sempre na visão, é muito bacana, porque se a gente formos pensar, até os nossos ancestrais, os índios, né? Algumas tribos na África, os índios até dos Estados Unidos, toda essa comunidade, eles dialogam em círculo, Certo. sempre uma roda, não é isso? Esse círculo significa o quê? Ninguém é melhor que ninguém. Todos são iguais. Não Então, tem todos são hierarquia. tratados, não tem hierarquia. Então, tem combinados, né? Onde todos têm o direito à fala. Nós temos assim, tem os objetos de fala, é dividido na cerimônia de inicial, cerimônia de encerramento, onde ocorre uma fala, uma história. O que nós estamos fazendo aqui? É um círculo, é uma contação da história de alguém. Então, essa contação de história forma um vínculo, Uhum. onde existe o bastão da fala dentro desses objetos, e quem está com esse bastão da fala tem o direito de falar, e o outro de ouvir, de escutar. Então a gente aprende a escutar o outro sem atropelar, sem se colocar à frente, que aconteça realmente um diálogo, um respeito. Então, nessa justiça restaurativa já está dentro de algumas unidades. Em Santos já trabalha, e outros locais também. Já trabalha com essa questão e eles estão conseguindo, graças, né, obter assim resultados fantásticos. Não só de conflitos. Por exemplo, eu já participei de um círculo de gratidão. É muito importante você trabalhar a questão emocional de você ser grato, porque você é grato. Então, ali ocorre contação de histórias. E muitas vezes você vai entender a atitude do outro a partir de sua história. Aí você Certo. vai mudar os seus conceitos ou o conceito do outro. É muito bacana porque os adolescentes gostam de falar, eles precisam ter este momento de se colocar, e não é obrigado a falar. Então, o bastão da fala, você fala se quiser, mas a partir do momento que você vai ouvindo o outro, você desperta a vontade de se colocar também, porque neste momento o outro está te ouvindo, você está ali livre, tá? Sim. Para ouvir, falar ou não. E Nossa, tem a dinâmica, encerramento, é muito bom. maravilhoso. E a gente vê Tem mesmo, né, que o tudo. Paulo Freire com o círculo, né, de cultura, e a gente Isso. trabalhar sempre o Lippmann também com a comunidade de investigação, e aí você vem com a Uhum. gente restaurativa. Quer dizer, sempre o círculo, né, como se fosse uma forma tática, está lá nos nossos ancestrais, como você disse, né, e a gente vivendo Tá, isso plenamente. Que tá. maravilha. Até os círculos sagrados, né, do feminino, eu acho muito bacana. Então a gente aprende muito com essa situação, né, esse trabalho. E na sala de aula é muito importante trabalhar, né, com a questão de colocar cada criança como um protagonista que precisa ser ouvida. E a criança precisa aprender a resolver os seus pequenos conflitos de uma maneira harmoniosa. Então, é dar essas ferramentas à criança, né? É aos Sim, poucos que elas vão construindo. é É maravilhoso. rico quando o professor, em sala de aula, ele começa a perceber, a sentir que ele não tem que decidir tudo para a criança, ele tem que deixar a criança decidir, ele tem que disponibilizar situações. É isso. Agora, vocês trabalham você já aplica isso na creche também ou não? Eu converso com os professores, Uhum. tá? Porque a gente trabalha, eles até sabem, né, que eu sempre dou prioridade
a que a criança trabalhe, que seja trabalhada essa questão deste olhar. O olhar a criança nos olhos. Eu não posso me falar para uma criança no alto como eu estou acima, eu tenho poder. Nós não temos poder de nada. A verdade é essa. A gente não perceber, se perceber mesmo, a criança tem muito mais poder. Então, é deixar aquela criança livre e ela vai aos poucos descobrindo, né, a si própria, e o professor tem que respeitar. Mas é um trabalho que é individual. Acho que o professor tem que ter essa sua percepção. Não adianta leis, não adianta leituras, são importantes, né, a teoria, mas a prática é de cada professor se disponibilizar a estar modificando a sua aula, modificando, porque ele vai ser, assim, enriquecido, né, com este trabalho. E quem está na educação é porque escolheu, porque quis, é escolha. Então, que essa escolha seja prazerosa. E como o Rubel foi, né? Você não pode ser muito rígido, né? Você não pode ser rígido, você tem que ser como aquela que se movimenta, como o bambu, né? Que o vento verga como o bambu. Quebra, mas ela aceita se vergar com o vento, né? E se a gente for muito... Por isso que eu falo que a rotina em creche é o que eu menos gosto, rotina. Tá? É importante, não que eu assim fale que a rotina não deva existir, ela é importante, mas tem que ser flexível. Entende? Eu não tenho que ter aquele, justamente, horário para tudo. Horário para tudo. Então, não, eu tenho que ter flexibilidade. Se a criança, neste momento, estar dormindo, eu penso que é hora do almoço, mas ela está naquele momento de relaxamento. Vamos respeitar esse momento, né? Muitas vezes a criança está fazendo uma brincadeira hiper legal. Ah, não, agora está na hora de guardar tudo. Vamos fazer. Nós adultos fazemos isso em casa em todos os momentos. Né? A gente trabalha, né, com modelos de educação muito de fábrica, né? Muito ainda daquela criação inicial do capitalismo, né? Então tem a hora para tudo. Você já está preparando esse indivíduo para entrar na sociedade e se encaixar, né? Encaixar, né? Eu lembro do primeiro livro que a gente leu na escola, que era o Cuidar de Escola, que era baseado na teoria dele, do Cláudio Secom, e mostrava isso. As criancinhas, como também no clipe lá do Pink Floyd, né? Que mostra as criancinhas todas ali. Todas, né? Nós estudamos assim, né? Fala muito isso, que a escola tem que ter coragem de mudar, né? De mudar a rotina, de mudar o horário, de a sala de aula ser refeita, a aula ser refeita. Falta muita coragem, né, Rose? Isso. Porque dá trabalho também, né? Sim, porque... Assim, e esse estar livre, as pessoas têm que tirar aquela imagem de que se eu deixar uma criança livre, eu não estou trabalhando. Não, você está observando, disponibilizando situações de aprendizado àquela criança e ela está construindo o seu saber. Não é o saber do professor, é o saber da criança. Né? E cada um já traz de casa o seu saber, vai aprimorar. E a criança em si, ela leva o que ela aprende também na sala de aula, né? Em qualquer espaço educacional, ela leva para casa. Então, isso é muito importante, porque os pais também percebem como essa criança está desenvolvendo, o que ela aprendeu, e fazem descobertas fantásticas. Eu falo assim, o professor de educação infantil, ele conhece muito a fundo a cada criança. Ele percebe quando a criança está com febre, quando está assim, amuada, quando ela está hiper feliz, porque a criança chega, quando tem novidades, ela quer contar. Né? E é tão gostoso receber aquela criança, sentir um abraço, olhar aquele olhar da criança, você pegar no colo. Gente, isso é muito rico. Entende? É uma profissão que todos devem abraçar assim, com muito amor mesmo, e ser grato. E os profissionais que deviam ser mais valorizados, né? E, na verdade, não são, né? Na escala de salário, muitas vezes, eles estão bem abaixo, né? Bem abaixo. Níveis de ensino, né? É um desrespeito mesmo.
É um Agora, desrespeito você mesmo, né? Porque uma palavra antes que eu achei muito interessante, você falou assim do poder, né? As pessoas acham que podem, que vão poder comandar, controlar. E eu acho que essa é a questão muito séria na educação, né? A gente quer muito ter poder na mão, talvez por isso que a gente não modifique tanto as coisas. Porque, como você disse, depois que olhamos sim, para a gente sempre vai pensar em controlar e não em vivenciar a situação e construir em conjunto, né? A gente quer controlar, né? Controlar o professor, controlar o aluno, controlar o conteúdo, as avaliações e tudo mais. e pensa que este poder é o que leva ao controle, né? É o controle. Nós, né, estudamos dessa forma, na verdade, onde o professor que conseguia com que sua sala fosse silenciosa era o melhor professor. Sim. Era o sabedor, era o que estava dominando. E, na verdade, não era, era o que estava amedrontando. Era o que colocava aquele medo que você não tinha coragem nem de levantar a mão e falar, não entendi. Eu É verdade. vivenciei isso, Eu também né? passei Eu por isso. vivenciei. Não foi? Era assim. Eu não sei, mas eu não sei nem o que perguntar, porque eu tenho medo de levantar o dedinho e falar não sei, porque não É pode, verdade. né? É verdade. Então, e nós vamos passando muito tempo sem esse saber. Por quê? Porque nós fomos assim, praticamente dominada, né? É uma coisa complicada. E quando eu entro em sala de aula, eu busquei, porque iniciei este aprender meio autoritário em Certo. algumas situações, né? Uhum. Na minha primeira série foi horrível, horrível escola. Você está falando Eu quando você repeti. entrou no Isso, fundamental, estou né? voltando. Isso, no fundamental. Eu Nossa repeti primeira primeira série. Por isso que eu falo afetividade. Eu não tinha afetividade nenhuma com a professora. foi no E a Alzira? minha professora foi. A professora era extremamente, naquele período, posso falar hoje, racista, né? Então, ela fazia suas escolhas. Né? Nós entramos na ditadura. Foi aquele período difícil, né? Então, era um espaço abaixo os alunos, acima, né? O professor, o saber de tudo, né? O grande sabedor, e ele comandava de uma maneira muito dura. Sim. Eu não sabia matemática, né? Sempre. Eu chamava umas crianças, chamava outras, aí eu era posta lá na frente, eu e outros, né? Passa o tempo aí na frente, atrás da porta. Eu falava para minha mãe. Mas os pais achavam, não, a professora tem razão, é sabedor de tudo, tem aquela. Repetir. Não sabia mesmo. Aí eu tive, como eu falo, muitas vezes o não na vida é um sim adiante maravilhoso. E fui, né, no ano seguinte para uma professora, Dona Altiva, que é a grande referência, que ela foi do primeiro ano, né? Eu repeti até a quarta série, foi minha professora. E ela tinha uma dinâmica de trabalho maravilhosa. Eu me recordo Trabalhava com do rosto, mas o nome dela eu tenho na memória. Dona Altiva. Dona Altiva, nossa, essa foi assim minha grande referência. Porque eu fiquei com ela até a quarta série. Então, o trabalho, hoje fala-se em trabalhar com teatro, trabalhar em roda, ela trabalhava com teatro. Então, eu comecei a gostar realmente de falar, de fazer leituras, porque ela possibilitava tudo isso. Né? Uhum. Então, não era uma aula quieta, era uma aula dinâmica. Ela passeava com a gente, colocava a gente em situações para a gente, desafios, né? Ela nos desafiava, era assim. E quem vai à frente, então, quem vai à frente fazer essa leitura de um poema no início, depois era muito bacana. Eu lembro que eu ganhei assim hoje em dia todos têm, né? Um estojo de 24 cores. Gente, aquilo foi um presente Nossa, maravilhoso. puxo na nossa época. Então, tudo isso acho que levou, né? Engrandeceu. Sim. Então, me deixou muito feliz recordar essa experiência, esse período, né? Porque eu sempre fui muito tímida. E a minha Sim. timidez não ocorre dentro de sala de aula. Que interessante, Interessante, não? né?
Sala de aula não, sala de aula... Ali eu me dou muito bem com meus alunos. E Rose? E depois eu fui para fiz os estudos do meio ambiente. Ficou com ela até o 4º ano. Hum? Altiva até o 4º ano, e depois? Até o 4º ano. Depois aí eu fui para o Fundamental 1, né? Que era o regular antigamente, uma coisa assim. Nossa, eu sou antiga, não podemos falar. Porque muda, né? Agora é o Fundamental. Então fui para o Fundamental 1 e foi muito bom. Os demais professores só tinham de matemática, ele era ótimo, mas dava muito medo. Você deve lembrar, o professor Fernando, morria de medo. Sim. Morria de medo. Eu quase reprovei com ele. Era difícil, nossa. Eu acho que então foi difícil para nós, porque nós fomos a primeira experiência dele. Ele estava assim, perdido. Foi mesmo, porque ele era um ótimo professor. Sim. Um ótimo professor que estava com uma didática, né? Uma didática que foi posta para ele, que era o caminho, né? Quanto mais alto falasse, mais medo estaria ali se impondo. E no final não era nada disso, mas foi muito importante. Uhum. Aliás, acho que todos os professores foram muito importantes. Até você, né, Márcia? Na nossa vida, como amiga, como professora, como tudo, foi muito importante. Eu te conheci, eu tinha 12 para 13 anos, 12 né? Isso, olha, eu já te falei isso, que você foi muito importante na minha vida, porque além de você ser uma referência como pessoa, sempre doce, atenciosa, amiga fiel, verdadeira, você também me incentivou a trabalhar. Porque eu via você vindo do trabalho para a escola, que nós fomos para a escola noturna, né, na 7ª série, que não tinha durante o dia. E eu via você vindo, toda linda de legionária, eu falava, ai, que madura, nossa, que inteligente, que capaz. E eu peguei, e aí no próximo ano, no final do ano, com muito sacrifício, consegui trabalhar. Por pouco tempo, meu pai me tirou. Mas você me deu esse impulso, né? E depois você participou de todos os momentos fundamentais da minha vida, você sabe muito bem. E você da minha, né? E nós fizemos muitas aventuras juntas, né? Foi muito bacana. Muitas aventuras. Foi assim um aprendizado muito rico. Não sei se você lembra quando nós iniciamos um trabalho com crianças, foi na Vila Zilda, aqui na Zona Noroeste. Ali as crianças do Caminho São José, caminho... Isso, com as crianças, né? Nós colocávamos assim, como uma fita na praça, era giz, lápis de cor, e aí as crianças iam se aproximando todo sábado à tarde. Nós íamos trabalhar ali naquela praça, aquela comunidade muito bacana. Depois, eu não sei, não lembro, não me recordo como, mas ofereceram um barraquinho para a gente trabalhar. Sim. E ali nós iniciamos, na verdade, um trabalho muito rico, né? E nós íamos a pé. Eu subia, a gente se encontrava, descia, né? Subíamos ali pela Jabaquara, depois atravessávamos, descíamos pelo Caneleira. E a Caneleira. E voltávamos seguia Jovino de Melo. Isso, era um caminhar. Sábado à tarde, depois que você saía do correio, aquele cansaço, não é verdade? Nossa, Rose, como foi bonita, né? Nós fazíamos esse trabalho muito bacana. Foi um ano. E também deixava a gente muito feliz, né? Muito... quando aquelas famílias, nós entrávamos na casa e eles vinham, né, oferecer água, oferecer um café, sempre. E as crianças estavam ali até hoje, talvez, a criança pensa assim, eu ganhar um lápis não é importante. Aquele período era tão importante, um lápis de cor, né? Eles não tinham um caderno, e nós juntávamos umas folhas, alguns materiais, e pegava, né? Até eu pegava alguns de vizinho, quem tinha, você trazia também bastante material. Aí já iniciamos aquela sacola de professor, que é sempre cheia, né? Como até hoje. É cheia de coisinhas. Sai de tudo em sacola de professor.
Foi E maravilhoso. foi assim, muito, muito rico. Foi um aprendizado, olha, que a gente leva para a vida, né? Verdade, O né? quanto a gente aprende com o simples ali, né? E muito importante, dá assim, um resgate da autoestima. E as crianças começaram a fazer teatro, né? Verdade, Era fazendo aulinhas de teatro, aqueles bonequinhos, era uma improvisação de tudo, né? fazíamos tudo isso, gente. Era muito lindo mesmo. Eu tenho muita saudade. Rose, você envolveu-se com o voluntariado ali naquele momento, mas você continuou pela vida toda, né? Você também Sim, trabalha com o voluntariado dentro da religiosidade, e sim, isso até hoje. não te incomoda de falar disso. Não, não, não. Porque Eu faz hoje é muitos o anos, que você faz nesse voluntariado com as crianças. é, faz muitos anos, né, que eu iniciei nesse voluntariado, até com a amiga Edna, que ela, depois que ela estudou a religião espírita, ela resolveu trabalhar com a população mais carente. E eu fui junto, né? Falei, vamos. Aí, qual local? Vamos para o Quarentenário. Sim. Quarentenário é um bairro bem afastado em São Vicente. E ali nós iniciamos uma amiga Uhum. ofereceu por um período, tá? Uma parte do bar, era um bar do esposo, uma parte nós iniciávamos ali à tarde, mas era um local pequenininho, enchia de Sábado. criança. Sábado à tarde, enchia de criança, sabe? Mas o nosso trabalho não era assim voltado exatamente para a religião espírita, porque a decisão foi a seguinte: não vamos trabalhar a questão da religião porque faz cerca. Vamos Sim. trabalhar com aquela questão de ensinar o básico, de despertar essa autoestima, independente de religião. Então, lá nós tínhamos crianças de todas as religiões. Tá? Nós fazíamos assim uma lista e as crianças iam, dividimos, né? Tinha a hora da música, hora da contação de história. Então, até hoje, né? Tem a contação de história e a partir dali era um diálogo com as crianças sobre a vivência, como tratar o amiguinho, como tratar a mãe, a família, como tratar na sala de aula, as suas dificuldades. Então, as crianças começaram a compreender, nós dávamos o básico, ensinando a higiene. Era coisa simples, mas que estava sempre lotado, né? Então, gostavam. E até hoje, né? A Edna mudou, depois a parte nós conseguimos trabalhamos também com a questão de fazer bazar para conseguir o espaço, conseguimos comprar um espaço que até hoje Rose, foi. E que até hoje tem o espaço, nós dividimos, né? Tem algumas salinhas, pequeno, mas muito rico. E depois a Edna mudou, foi para Mato Grosso do Sul e deixou esse espaço como centro. E até hoje eu continuo trabalhando, mas no mesmo formato, onde a gente trabalha com o despertar da consciência, do entendimento dessa criança, né? Como parte, o que ele veio fazer neste mundo, a questão da autoestima. Então, dentro dessas histórias que a gente conta, são divididos em turmas, né? Até então eu fiquei com uma turma até de 4 anos, 5 anos. Então eu já trabalhava a questão da creche, como a gente fala, já estava nesse meu trabalho também. Porque era o diálogo com aquelas crianças, era em círculo, as crianças se colocam, né? Um problema que ela tenha passado durante a sua vida. E tem momentos que a gente fica assim, o que eu falo? Porque quando a gente fala assim, sempre, eu aprendi, você aprendeu, respeitar os pais, respeite os pais, é o que a gente fala. E durante uma contação de história, estou falando muito, né, Márcia? isso. Esse é o objetivo. Durante essa conta, Esse é o objetivo. dentro dessa contação de história, me chama a atenção
uma história que eu estava contando para as crianças, né, para respeitar os animais. Respeite os animais, não pode bater nos animais, sempre dentro de uma situação, né, de uma história. E uma criança vem e pergunta: mas tia, o pai pode bater na mãe? Aquilo me calou fundo. Aí a gente tá, né, dentro da situação, tem que saber o que fazer, né? Eu falei, não, ninguém pode bater em ninguém, né? Ninguém pode bater em ninguém. Se o animalzinho não veio ao mundo para apanhar, nós também, nós não viemos para apanhar, nem papai, nem mamãe, nem titia, a gente tem que conversar. Aí o outro fala, aí a história do cachorro ficou de lado. E a avó pode bater? O vô pode bater na avó? Não. Gente, esse momento foi muito difícil, assim, porque nós tivemos que dialogar, verificar aquela família, trabalhar com a autoestima dessa criança. Então, nós temos que ter esse olhar, porque a criança traz essas vivências para a escola. Então, quando aquela criança está agressiva, o porquê ela está agressiva? Não é assim, vamos deixar de lado, não. Porque antigamente, o que é que acontecia? As crianças com dificuldades, as crianças mais agressivas, eram convidadas a procurar outra escola. Sim. Não era isso que acontecia? Ah, vamos aqui, deu problema, você vai ser expulso, vai para outra escola. Quer dizer, eu coloquei o problema embaixo, né, do tapete sem procurar saber o porquê, sem conhecer o lado. Então aí entra mais uma vez a importância de escutar, né? Aquela escuta, o outro. Quem é você? Quais são os seus sentimentos? O que você traz, né? O que você espera? A criança fala. E a gente tem que aprender a ouvir, compreender até nas entrelinhas os sentimentos, né, da criança. É um trabalho Quando de eles trazem formiguinha. problemas, você acolher, né? Porque a Isso, gente não vai o resolver o acolher. problema deles. A gente pode dar elementos para que eles reflitam se aquilo é certo ou errado e eles possam optar, né? Se eles também vão ser assim ou Isso. não. Você sabe que eu carrego muita culpa até hoje, porque eu dava uns tapas nas bundas dos meninos. Fiz isso várias vezes. Dos meus filhos, claro, né? Não filho dos outros. Sim. Ó. Que bom senso eu me contive. É. Não me vontade muitas Sim, vezes. sim. Mas eu tenho minha filha até hoje, essa culpa que eu carrego, assim, pela falta de paciência e tal, né? Modelos que a gente reproduz sem refletir, né? E depois você ficando mais velha, você fala, meu Deus, como a gente precisa mesmo de ajuda, de apoio, desses grupos, como você falou. Porque naquele momento, vivenciando em outros grupos, você ia, aquilo que a gente chama de cair em si, né? De você falar, Cair em... porque a gente não se vê. A gente faz as coisas reproduzindo automaticamente padrões familiares e você não pensa. Então, nesse momento que você traz isso para a criança, ela já começa a pensar se aquele padrão familiar... Começa a pensar. Né? E eu acho que isso faz falta em qualquer idade e para todo mundo, né? Faz falta esse diálogo, né? O ouvir. Não aquela questão da a pessoa falar os seus problemas, né? Os seus sentimentos, e a gente já colocar uma solução, um conselho. Não é isso. Porque nós não podemos sentir o que o outro está sentindo. Essa questão que fala ter empatia não é sentir o que o outro está sentindo, é você compreender o outro, a dor do outro, né? Porque cada um tem o seu sentimento, tem o seu despertar, tem a sua vivência, e nós vamos aprender até com a vivência da criança. O porquê, o que está acontecendo. Agora, Rose, essas reflexões surgiram do seu trabalho e te levaram a fazer pedagogia e psicopedagogia, ou o contrário? Foi a pedagogia e a psicopedagogia que te abriram os olhos? Ou foi tudo ao mesmo tempo? Eu senti, assim, a necessidade de fazer uma psicopedagogia. Por quê? Porque em sala de aula, né, eu já fiz faz um tempo, em sala de aula, nós recebemos muitas crianças, até no nosso tempo, as quais nós não conseguíamos chegar, nos aproximar tanto. Era assim, a criança entrava na escola, existia um diagnóstico, só que era proibido chegar ao professor.
Eu já recebi crianças surdas que você não, como que você precisa saber como lidar. E de repente você tem que ir aos poucos descobrindo tudo isso. Tá? E até compreender, né, o porquê. Como exemplo, posso até uma das experiências marcantes que eu tive, dentre tantas, né, um aluno, ele foi meu aluno no nono ano, se eu não me engano, do oitava série até o ensino médio, até finalizar o ensino médio. Mas esse aluno já vinha da escola, né, de outras salas, eu já conhecia só de observar que ele era o não acolhido. Certo. O não acolhido por crianças nenhuma, era o diferentão, sabe? E ninguém queria, sabe aquele aluno que ninguém queria em grupo? Né? Você não, você não. E o aluno ficava no fundo, todo quieto, ele tinha suas dificuldades. Né? E aos poucos, ele fechado em si, fui tentando dialogar, mas quando este aluno, nós recebemos este aluno no Fundamental 2, o tempo é curto. Certo. Né? Porque é uma rotatividade, entra, sai, aquela coisa, e você demora um tempo para perceber. Aí eu senti que este aluno, ele não saía para o recreio, dava o sinal, olha, vamos sair, pode sair. Ele não saía, ficava na sala. Bem assim, né? Fechadão, tudo. Mas ele tinha algo interessante. Falei, o que você gosta? Eu passando assim, observava, ele desenhava. Eu falei, nossa, é o desenho. Aí eu chamava para ver o caderno. Pouca coisa, né? Mais desenhos maravilhosos. Ele faz carrancas, sabe aquelas carrancas, aqueles trabalhos da África maravilhosos. É um artista. Eu descobri que o aluno era um artista. Ele tinha todas as suas dificuldades, mas ele tinha algo maravilhoso. A inteligência própria para o desenho. A inteligência própria para o desenho. Ele era introspectivo, nunca chegou nenhum diagnóstico às nossas mãos. Naquela época era proibido, então nós lidávamos com as experiências, né? E esse aluno, ele pegou até assim um certo sentimento assim por mim, porque ele vinha conversar. Eu conversava com ele. E passou o ano assim. Você o enxergou. Ele percebeu que você o enxergou. Que ele era eu chegava próximo a ele. O seu próprio olhar, né? Isso, chegava próximo a ele e pedia, né, para aquelas meninas, a gente tem sempre, né, aqueles grupinhos, chama ele, recebe ele, sabe aquela coisa, dava aquele jeitinho, tal, tal. E aos poucos ele foi mostrando, né, o seu lado. E teve um dia, que eu não esqueço, Márcia, eu trabalhei com um tema Crianças Invisíveis, né? Isso já no primeiro ano, se eu não me engano, no primeiro ano do ensino médio. Passei o filme Crianças Invisíveis. Porque eu saí da geografia, eu acho que tudo é geografia. Quando as pessoas falam em geografia, não é aquela geografia de decorar, não é nada disso, né? Tudo é geografia. É a paisagem do mundo, não é? É a paisagem do mundo. O homem está nessa paisagem, tudo está nessa paisagem. Então, está tudo inserido. Trabalhei com esse tema, Crianças Invisíveis, e dividi em grupos, né? Trabalhava com 2 primeiros anos, assim, primeiro, segundo ano, e eles podiam se agrupar, porque eu fazia um trabalho em conjunto com outra professora, né? Nós fazíamos, assim, uma troca. Então, o que continuava numa aula, poderia continuar na outra, porque era um trabalho único, o nosso projeto, e assim nós íamos. Aí consegui passar esse filme, Crianças Invisíveis. A partir desse filme, eu tive assim uma experiência fantástica. Eles se dividiram em grupo. Esse rapazinho foi, né, inserido no grupo. No final, eles tinham que fazer uma representação, ou uma escrita, ou um poema, ou um teatro, deixava em aberto. Cada grupo iria trabalhar da sua forma. Porque é assim que a gente faz as descobertas, né? Então, não era engessado. E chegou um momento, né, o grupo fez o seu trabalho, tá tudo bem. E ele foi à frente, ele falou, eu quero falar. Ele foi à frente, né? Sala cheia, porque estávamos com 2 salas de aula juntas ali. Ele foi à frente,
Sabe como eu... Silêncio, silêncio. Aquele aluno, ele deu um tapa na cara de todos. Porque ele fez uma redação fantástica falando que ele era uma daquelas crianças invisíveis. Eu lembro que a sala ficou em instante. Por quê? Ele falou, eu não posso ir ao recreio porque ninguém brinca comigo, ninguém conversa comigo, fogem, me acham esquisito. Ele se colocou de uma maneira tão assim, rica, ele se desnudou, ele falou realmente tudo o que ele estava sentindo. E as pessoas começaram a olhar, eu sei que, sabe como é as meninas, né? Foi um chororô, choraram. Elas perceberam, os meninos perceberam, nossa, eu estava fazendo isso? Porque o adolescente faz, mas eles fazem assim no automático, né? Eles não, naquele período, então, eles não percebiam que isso doía tanto. E o garoto, ele se colocou de uma maneira tão rica, indo à frente, uma pessoa que nunca falava com ninguém, era muito fechado. Ele era tido como o esquisitão, o que ninguém queria, né? O que colocava o apelido, era nessa época agora, a gente fala que era bullying, né? Que Sim. já acontecia de uma maneira diferente, que naquele momento tudo era natural, não era? Apelidos, essas coisas, acontecia e pronto. E a gente ia tirando de letra, né? Mas em certas situações, não. Aquilo doeu muito. E deste momento em diante, eu acho que houve assim uma mudança de todos, porque eles começaram a ver que era necessário, a sentir a necessidade de mudar os seus conceitos, mudar a sua visão, porque o outro tem suas diferenças, todos nós temos. Então, aquele momento, eu percebi que ele foi o início da inclusão, porque a inclusão não é modificar o outro, é aceitar como o outro é, né? E foi esse início aí me despertou a necessidade de estudar essa psicopedagogia para entender esse mundo, né? Nós temos agora do autismo, mundo, né? Que antes não era diagnosticado, nós não sabíamos sobre a criança. Agora nós temos tudo isso em mãos. E é importante, né? Para a gente entender como chegar no outro, com todo respeito as diferenças, porque na verdade todos nós somos diferentes, né? Não tem esse conceito de o que é incluir, o que é inclusão, né? É muito, muito amplo isso. Tá? Então todos nós precisamos, né, nos sentir bem no grupo e ser aceito como é mesmo. Não precisa mudar para o outro, cada um deve mudar para si próprio, né? Aí é um elo, né, que vai contaminando, vamos dizer assim, da maneira positiva o outro, né? Assim Você tem uma formação muito holística, né? Você tem interesses múltiplos, a gente vê que a sua vida é como um leque que se abre. Não é um percurso linear, é um percurso multifacetado, né? Um percurso muito variado, muito colorido. O que você tem como pessoa que te faz ter essa, não sei se é uma tendência, se é esse gosto, que você já falou logo no início, eu gosto de aprender, eu estou sempre aprendendo, eu nunca sei tudo. Tem a ver com isso? Um exemplo, você na espiritualidade, você estudou Cabala, eu não sei se fala assim, mas acho que é Cabala, né? Você estudou budismo, você estudou espiritismo, você teve experiências católicas, então você vê sempre o melhor de tudo e consegue amalgamar. E você na educação, você vai para a geografia, e vai para o meio ambiente, vai para a justiça restaurativa. É fantástico. Então, até coloquei no seu cartaz uma pessoa de um currículo invejável. Porque o Edgar Morin fala que a gente tem que fazer um tapete, né? Tecido com vários fios. E o tecido da sua vida, eu acho que é tão rico, com tantas cores. O que é que te leva para isso? É do teu eu. Ai, Márcia, penso que sim, porque na minha infância
eu tive sempre essa curiosidade, né, de aprender. Então, cada papel que eu encontrava no chão, eu queria, né, descobrir as letrinhas ali. Eu não tive, assim, aquele incentivo familiar do estudo. Então, eu estudava porque queria, né? Então, e quanto mais falavam não, mais eu queria, né, descobrir. Eu acho que esses nãos da vida me incentivaram bastante, porque a partir desse momento, né, na adolescência, eu comecei a fazer as minhas buscas, as leituras. Eu gostei sempre de ler. Então, o lado da leitura da religião não era assim, eu fui buscar um despertar religioso, mas eu não encontrei esse despertar. Eu encontrei uma gama de situações no qual cada uma casava com a outra, tá? E não dá para falar assim hoje, né? Eu como pessoa, como Rose, hoje eu vejo mais assim a questão espiritualista. Isso. Não dá para focar como colocar assim uma fala, que eu sou católica, sou espírita, sou umbandista, sou tudo. Nós somos um pouco de tudo. Sim. Nós temos. Eu penso que o ser humano tem um pouco de tudo, né? Basta a gente buscar. E esse conhecimento leva a gente a ter mais equilíbrio interno. Um equilíbrio, eu fui buscar assim um equilíbrio, me conhecer um pouco quem eu sou. Porque você sabe que eu vim de uma família onde a minha mãe era repressora, né? Era assim, batia muito. Quando você fala o bater, né? Eu assisti cenas fortíssimas. Então, tudo aquilo que eu assistia, eu falava assim, não, eu vou tentar fazer o contrário. Mas as pessoas, né, os pais, como você mesmo já disse, estavam o quê? Aprendendo. Ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe, ninguém nasce. Então, aprendendo com as nossas experiências. A minha mãe foi necessária, foi importantíssima, porque da forma como me criou, me impulsionou assim, né, para um caminho, tá, para novas escolhas e Sim. assim por diante. Então, o que eu levo desse aprendizado? Eu levo o melhor. Eu procurei tirar o melhor, tá? Tanto que quando você fala assim na questão, né, do educar a criança, eu já tive também esse caminho difícil, porque eu não queria agir da mesma forma. Eu procurei o máximo. Mas também essa questão de não querer fazer leva a gente a negar também certas situações. E a gente segurar. Porque Sim. o meu filho, eu fui dar o primeiro, né, aquela primeira bronca que eu fiquei indignada mesmo com ele, quando ele repetiu o ensino médio, eu fiquei indignada. Entende? Então foi muito bom, porque enriqueceu a ele, enriqueceu. Sim. Na verdade, fez bem a todos nós. Tá? Para ele perceber que estava ocorrendo, né? Percebeu isso, foram experiências. Né? Os nãos da vida ensinam também. Sim. Tá? E ensinou. Ensinou a mim, ensinou a ele, ensinou a todos. Porque eu busco ter um certo equilíbrio. Ninguém é totalmente equilibrado na vida, né? Por isso que nós estamos aqui na Terra, estamos aprendendo a ser. Sim. Né? Quem sabe um dia, já, né, como os que já passaram aqui, né, como Gandhi, vamos dizer assim, aquelas, né, espiritualidade, a Madre, né, Madre Teresa e assim por diante, e nós temos na nossa vida, nossa existência, muitos ensinamentos, né, que levam a gente a buscar esse despertar. E o despertar é constante. Em cada situação, em cada tombo, a gente respira e vamos adiante, não é isso? Como essa experiência nossa agora de trabalhar no remoto. Gente, isso é uma experiência que ninguém imaginou, né, passar por isso. De jeito nenhum. E nós estamos, né, tirando aí de letra, né? Nós estamos caminhando para o final da live.
E Nossa, tá vendo? assim que começar a contar ali regressivamente, eu te faço o sinalzinho, tá? Tá. Eu queria já de antemão te agradecer muito, porque nós temos papo para 10 mil lives, já está acabando o tempo, já está contando. Então, que Deus te abençoe, te proteja muito, e que Deus proteja todos os nossos ouvintes aqui nesse momento, e que você fique com o meu melhor abraço de longe, e a gente vai se encontrar em breve, assim que eu puder estar aí. Que Deus te ilumine. Muito Ah, obrigada. sim. E você também, muito obrigado, Márcia. Obrigado, obrigado por esse momento, né?